Meu amigo vascaíno, dia tenso para aqueles que levam o Vasco da Gama a sério. Na parte da noite, eu convido vocês às 21h30 estarem presentes na nossa live, porque a gente vai fazer um dossiê da SAF do Vasco. A gente passou o dia todo levantando questões e arrumando documentos, o qual a gente vai comprovar aqui quem são os societários, ou seja, quem são os donos dessa SAF. Olha, é triste a gente ver o que está acontecendo no nosso Vasco. Neste vídeo, a gente vai falar aí sobre o treinamento que está acontecendo agora, lá em São Januário, visando aí o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. O Vasco tem que vencer de qualquer forma. Vamos falar também aqui sobre o pacotão de reforços que está chegando aí. Finalmente o Vasco aí próximo de anunciar algumas contratações aí hoje sacramentadas, graças a Deus, e a gente vai falar sobre essa questão aí da grana entrando no Vasco da Gama. Vamos lá, meus amigos. Peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pedir aqui para vocês darem aquela força. A gente está tentando angariar fundos aí para a gente poder fazer a aquisição da nossa câmera. Quem tiver condições de ajudar a gente, de abençoar o nosso canal, eu vou deixar o Pix aqui na tela, certo? Bom, o seguinte, a gente vai começar aqui falando sobre a situação de dentro de campo. Por quê? O Vasco tem um jogo decisivo aí contra a equipe do Atlético Paranaense. E hoje a gente tomou conhecimento que finalmente o nosso treinador, o Ramon Dias, foi registrado aí no boletim informativo da CBF e estará apto aí para poder ser o comandante do Cruz Maltino. O Vasco está treinando agora às 18h30 lá em São Januário para fazer aquele reconhecimento de gramado. O Vasco, que geralmente treina no CT Moacir Barbosa, é uma mudança aí que o nosso treinador Ramon Dias está fazendo, de usar as vésperas do jogo aí, as dependências de São Januário, para os jogadores já se ambientar com as condições aí de campo, certo? O Vasco hoje oficializou a saída do Pedro Raul. Hoje finalmente ocorreu aquela troca de documentos com o Toluca, né? Pedro Raul, que volta ao futebol mexicano, atuou lá pelo Juárez, deixa o Vasco da Gama aí finalmente entrando aí 10 milhões de reais no Vasco da Gama, sendo parcelado em 2 vezes. Bom negócio aí para o Vasco da Gama, porque o que ocorre? O Vasco pagou 2 milhões apenas, né, pelo atleta. Então, o seguinte, só para deixar claro aqui, que eu acabei errando, o Vasco pagou 2 milhões de dólares pelo jogador, comprou por 10 e está vendendo o jogador aí por cerca aí de 25 milhões, então mais do que o dobro aí. Bom, situação aqui de grana. Grana foi liberada, né? O Fundo Serengeti fez o depósito aí na conta da Vasco SAF aí, 42,4 milhões, e juntando aí com o dinheiro do Pedro Raul, vai dar para fazer aí alguma coisa, certo? Pagar o que deve e fazer alguma coisa aí para tirar o Vasco da Gama dessa situação. Então a gente espera aí que algo de verdadeiro seja feito. E o Vasco acertou a situação do Jefferson, que está chegando nas próximas horas aqui no Rio de Janeiro, não é novidade para ninguém, o lateral esquerdo, o Vasco muito próximo aí de anunciar o Praxedes também,
O Vasco aí fazendo aí a situação do empréstimo do jogador junto ao Red Bull Bragantino, um jogador aí que chegaria até para ser titular devido a essa pouca condição que o Vasco tem hoje de meia, né? Não estou entrando aqui no mérito se é bom ou se é ruim, é o que tem para hoje o Vasco acertando aí. E o seguinte, a gente tomou conhecimento hoje que o Abel Hernandes rescindiu o contrato, tá? Lá com o Peñarol, encaminhou o acerto com o Vasco da Gama. Embora o presidente do Peñarol diz que não houve rescisão, tá? A rescisão foi feita, sim, conforme o empresário do jogador falou. Então, já está batido aí o martelo, jogador que passou aqui pelo Fluminense, passou pelo Internacional de Porto Alegre, excelente jogador, na minha opinião aí, vai dar um plus para este ataque do Vasco da Gama. E por falar em ataque, tá? O Vasco segue negociando, tá? O Vasco está muito próximo aí de acertar a situação do Michael Santos, certo? Ou Michael Santos, lá do Talleres, né? O principal goleador do futebol argentino, com médias aí impressionantes aí nessa edição do campeonato lá dos Hermanos. O presidente Andrés Fassi, né, pediu para o Vasco melhorar a oferta. O Vasco entendeu que efetivamente pode melhorar essa oferta, agora que tem dinheiro aí em caixa e está aí prestes a fechar com o jogador. Então, os reforços começam a chegar aqui para encorpar o elenco cruz-maltino, certo? Agora é aquela corrida contra o tempo aí, certo, pessoal? Então é o seguinte, espero aí que dê tudo certo, os reforços estão chegando, tem grana aí na mesa aí agora, e é o seguinte, independentemente disso, o meu canal aqui não é canal de passador de pano. Eu convido a você, às 21h30, a passar essa SAF do Vasco da Gama limpa. Faremos um dossiê aqui, olha, e tem coisas para revelar para vocês do Arco da Velha. Não é só a situação do Luiz Melo, não. A situação é mais ampla do que isso. Aguardo vocês aqui na nossa live. Peço a vocês que puder contribuir aqui com o nosso canal para a gente poder fazer a aquisição da câmera, que a gente vai ter que entregar essa. A gente agradece aí, tá? O Pix vai ficar na tela. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.